Aí você pode argumentar dentro do próprio texto, porque o texto não tem um. Ali é dois ou mais. E aí você pode argumentar da seguinte forma. Tipo assim, andar sozinho é fruto de queda. Porque quando Adão caiu, uma das coisas que ele fez dos frutos lá foi se afastar. Foi a vergonha. Aham. Sim, continua. Aham. Sim. Você pode usar o próprio texto, porque não é um, dois ou mais, é dois ou mais. Entendeu? Tem que ter mais de uma pessoa. E o propósito de Deus sempre foi a comunidade. Nunca foi mover-se isoladamente. Porque, para e pensa, Atos capítulo 2, antes dos discípulos serem comissionados, Nandinha, se tornarem testemunhas, Jesus ordenou que eles ficassem esperando juntos num único lugar para que o Espírito Santo descesse. Depois da vinda do Espírito Santo, e aquelas pessoas foram cheias, que elas foram enviadas. Mas antes disso, não havia como ter comissionamento. Então, não tem como eu ser igreja sozinho. Só tem como a partir de um momento eu tenho uma outra pessoa que tem o mesmo espírito, a mesma fé, o mesmo Deus comigo, e a gente se reúne em nome de Cristo em favor da causa do Evangelho. Ficou claro? Diga. Hã? Não. Ali está falando de pessoa física, não é de espírito. Não, mas tem gente que interpreta dessa maneira, né? Eu e Jesus somos mais que a maioria. De, de fato, a gente com Deus somos mais que a maioria. Só que ali no contexto, Jesus está falando de contato. O contexto é físico, o contexto é carne tocando carne. Até o objetivo do Espírito ser derramado sobre toda a carne é essa comunidade tocar a terra de uma forma sobrenatural. Então não é algo isolado, eu e o Espírito Santo. Não, o relacionamento com Deus sempre vai envolver alguém no meio. Porque entra aquilo que João fala. Como é que eu digo amar a um Deus que eu não vejo e que se entregou em favor de muitos, se eu não amo quem está do meu lado? É meio incoerente. Então, o relacionamento com Deus e igreja sempre vai ser físico, sempre vai ser carne com carne, problema com problema, treta com treta, sempre vai ser. Mas sempre vai ser alegria com alegria, sempre vai ser exultação com exultação, ou seja, estarmos alegres uns com os outros, porque a alegria do Senhor também é fruto do Espírito. Então sempre vai ver contato humano. Pode continuar? Oi. Espera aí que o TDAH ligou aqui, gente. Volta aí. Ah, tá. O isolamento, quando Adão caiu, ficou alguns frutos. Um desses frutos é a vergonha. Então Adão ele rompe com o relacionamento com Deus, mas ele também rompe com o relacionamento do outro. Então essa vergonha faz com que ele se afaste de Deus e esconda atrás da árvore. O isolamento faz com que ele se afaste da pessoa que era mais próxima dele. Isso tudo aconteceu depois que Eva comeu do fruto. Mas me mostra um relato onde Adão estava distante de sua esposa que não tenha sido antes da queda. Então, estar isolado sempre vai determinar um tipo de vergonha. E aí a gente vai ter um texto de Provérbios que vai falar o seguinte: aquele que se isola, ele é tolo, porque ele se isola sempre pensando nos próprios interesses. Mas aquele que se ajunta na congregação dos santos e reúne os conselhos dos sábios, esse sim adquirirá sabedoria. Então, normalmente, o isolamento, ele sempre vai. Oi? Eu não lembro. O isolamento, ele sempre vai querer da própria pessoa algum interesse pessoal dela. Nunca é algo em favor daquilo que é corporativo. Amém? Eu parei aonde, gente? Lucas? Ah, tá. Lucas é cuidadoso quando nos informa que o crescimento da igreja não se deu apenas pelo esforço humano,
Mas acrescentava assim. Foi mais para baixo? Convocar uma assembleia, né? Ah, tá. Obrigado. Carral, eclésia, show. Vocês entenderam o conceito de carral? Carral, assembleia? Oi? Vocês entenderam os conceitos de carral e eclésia? De assembleia? Então vamos lá. Carral e eclésia têm o mesmo significado. Significa assembleia de Deus que se reúne no mesmo lugar. Eclésia tem o sentido de ser enviado para fora, mas também tem o mesmo sentido de assembleia solene. Assembleia solene somos nós reunidos juntos em adoração a Deus. Amém? Continuar então. Oi? Assembleia reunida no mesmo lugar em adoração a Deus. Assembleia solene. Sim. Então vamos lá. Portanto, não é surpreendente que os autores do Novo Testamento façam falar do povo de Israel do Antigo Testamento como uma igreja, eclésia, no deserto. E o autor de Hebreus fala de Cristo como quem cantaria louvores a Deus no meio da grande assembleia do povo de Deus no céu, no meio da igreja, eclésia, cantar-te-ei louvores. Abre aí comigo Atos 7, verso 38. Quantas horas? 15. Show. Atos 7, versículo 38. Pode ser o 37. Atos 7, 37. Vocês acharam? Ricardinho, coloca ali para mim também, caso alguém não tiver com Bíblia. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, isso falando do próprio Cristo. É este Moisés quem estava na congregação do deserto com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu as palavras vivas para nos transmitir. Aí a gente volta aqui um pouquinho. E este Moisés esteve na igreja no deserto, ou na congregação no deserto, ou no carral no deserto, ou na eclésia do deserto, nos dando a entender que a igreja não nasceu apenas aqui agora, após a vinda de Jesus, após a ressurreição, melhor dizendo. A igreja já havia antes. A igreja já havia desde que o povo de Deus foi nomeado como seu povo. A igreja existia desde que Abraão, ele fez uma aliança com Deus, onde todos os homens que seriam do povo de Israel precisariam fazer uma circuncisão, ou seja, um tipo de cirurgia no corpo do homem, onde essa pessoa estaria marcada eternamente, dizendo que era um verdadeiro israelita, era o verdadeiro filho de Deus naquele tempo. Hoje, pós-ressurreição, isso mudou um pouco. Hoje nós temos a inauguração da igreja de Cristo de fato, como ela é. A igreja que prepara o caminho para a sua segunda vinda. Beleza? Então, nós temos a igreja do Antigo Testamento, que é essa assembleia, a mesma assembleia o qual Moisés tirou do Egito, e nós temos a igreja hoje, a igreja formada de todos os povos, ao qual não tem mais nenhum muro de separação. Agora nós somos a igreja que prepara uma igreja precursora. Ao mesmo tempo que é uma noiva, que é a noiva que precisa ser adornada e cuidada, é uma igreja precursora no sentido que está indo para um lugar, preparando o caminho para que Cristo venha. Então, esse é até um outro sentido pelo qual a igreja não pode ser comparada com um hospital. Porque nenhum hospital é precursor. O hospital ele fica ali parado, esperando o doente, até o doente ficar curado. A igreja não. A igreja vem pessoas caídas aqui, arrebentadas às vezes, e às vezes não. Mas chega esse tipo de pessoa que, porém, ela é restaurada para ser enviada. Tipo assim, você foi restaurado, mas vai cumprir propósito. Você chegou aqui mal, mas agora você está bem, vai. Ou seja, a gente é um tipo de povo que recebe as pessoas, discipula essas pessoas e envia essas pessoas, porque essas pessoas podem ser futuros João Batistas. Pessoas que agora elas vão
estar com o coração tão cheio da presença de Deus que elas apressam o dia de Cristo. Elas vão adiante carregando dentro de si uma mensagem que é eterna. Amém? Oi? E a circuncisão é no coração. Obrigado, pastor. Oi? Levanta aí. Fica de pé. Uhum. Entendi. Você quer dizer como se a igreja fosse o novo Israel, né? Na verdade, não. Porque Deus ele tem um propósito específico para o seu povo. Não é que Deus tem um plano para Israel, um plano para a igreja. Não exatamente. Porque você não é israelita, para início de conversa, né? Nós somos gentios. Sim, nós somos gentios. Nós fomos enxertados nisso. Agora nós. Oi? Agora nós nascemos de novo, porém, como gentio, nós somos enviados. Não é que quer dizer que eu me tornei um Israel de Deus, né? Igual fala lá no texto de Gálatas. Que é até uma interpretação errada, né? E nós somos o Israel de Deus. Não. Porque futuramente, né? Quando houver a descida da Nova Jerusalém e formos todos habitar um novo céu, uma nova terra, aí sim seremos todos esse único Israel. Mas nesse momento ainda não. É tipo um já ainda não, entendeu? O quê? Aham, exatamente. O povo de Israel é de fato o povo predestinado, a gente pode colocar assim, o povo predestinado a ser o povo de Deus. E por causa de Cristo, nós só fazemos parte desse povo, mas sem ser, nos tornarmos, né, israelitas, de certa forma, nós fazemos parte desse povo porque Cristo nos enxerga. O povo rejeitou o Messias, por causa dessa rejeição, Cristo abriu essa porta para a gente. E aí, até no contexto de escatologia, que é uma das matérias que a gente vai ter, escatologicamente, a igreja cristã, vamos colocar assim, vai ser usada para que fira o coração de Israel com ciúmes, por causa da devoção. Existe dois povos, né? Acho que tem mais um, mas eu esqueci, que são inimigos legítimos da nação de Israel. Um desses povos é os povos egípcios e um desses povos é os povos árabes, né? No caso, os descendentes de Ismael. Agora, imagina algo grandioso. Imagina os egípcios e imagina os árabes se convertendo a Jesus, se convertendo ao Messias, e esse povo que é inimigo do povo de Israel, a gente porque está um povo distante, mas vão pegar assim, guerra de nação mesmo, negócio feio. Agora imagina esse povo se convertendo a Jesus e esse povo desenvolvendo uma vida por Deus de tal forma que eles obedecem os mandamentos, a forma como Deus ordenou que ele quer ser adorado, que a nação de Israel vai olhar para esse povo que era inimigo deles e vão falar assim: caraca, eles estão adorando ao nosso Deus melhor do que a gente. Então isso vai estourar um princípio da vinda de Cristo, onde duas nações inimigas passam a se amar. É esse ponto. Então, ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta.